Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Agradeço desde já a presença virtual de cada um de vocês. É um prazer enorme estar com vocês nessa noite, nesse segundo dia de minicurso. Então, hoje nós daremos continuidade ao minicurso iniciado nessa última segunda-feira, dia 25 de janeiro, intitulado como Desenvolvendo Soluções de Projeto com Design Thinking, ministrado pelo professor Rodrigo de Paiva Cirilo. Gostaria de avisar que a live está sendo gravada, por isso peço que quem ainda não preencheu o formulário de direito de uso de imagem e som possa preenchê-lo dentro desses instantes em que colocarei no chat o link do formulário, certo? A gravação será disponibilizada no canal do LAPEC no YouTube, que é LAPEC Oficial. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, pois sempre que lançarmos um novo vídeo no canal, vocês serão notificados. Acompanhe também o nosso Instagram, lapec.oficial, para saber sobre os próximos seminários e minicursos promovidos pelo nosso grupo de pesquisa. No decorrer dessa apresentação, nós lançaremos duas palavras-chave no chat para vocês preencherem no formulário de acompanhamento e registro de frequência, que será disponibilizado no chat próximo ao término do encontro de hoje. Quero, em nome de toda a equipe do LAPEC, agradecer desde já ao nosso ministrante, professor Rodrigo Cirilo, e quero lhe passar agora a palavra, professor Rodrigo, fique à vontade. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Hoje a gente vai continuar a parte lá das fases do Design Thinking, né? Eu só queria colocar duas coisas, né? Uma foi bem legal, né? E outra que é uma situação mais protocolar. A protocolar, o conceito da protocolar, é que percebam que a gente tem três fases do Design Thinking, né? Do que é a imersão, a gente tem a ideação e a prototipação. A imersão e a prototipação a gente pode dividir em duas fases, cada uma delas. A prototipação a gente ainda não viu. Será o tema do nosso encontro da próxima quinta-feira, né? E hoje a gente vai colher o que foi pesquisado da segunda-feira para cá. Eu sei que o tempo foi pouco. E sobre essa pesquisa, eu queria dizer que ela é uma das ferramentas, o conjunto de dinâmicas que a gente utiliza no Design Thinking para chegar num resultado, numa solução do projeto, o pessoal chama de ferramentas. Então, cada uma dinâmica dessa é uma ferramenta, porque ela vai te dar um resultado específico, né, para cada uma delas. Então, dentro do Design Thinking, essa pesquisa que a gente fez foi a chamada pesquisa DESC. DESC de desktop, ou seja, pesquisa de computador. Entrou no computador e fez uma pesquisa, levantou alguns pontos, né? E a gente lança mão de tudo isso para que a gente possa elaborar outras ferramentas, né? E uma coisa interessante é que quando você estuda a aprendizagem por problemas, ou quando você estuda a aprendizagem por projetos, ou alguma coisa desse tipo, geralmente se pedem soluções para o problema antes de fazer uma pesquisa a fundo nos conteúdos, né? E aqui no nosso caso, não, a gente fez a priori, né? Ou seja, primeiro estuda, primeiro lê sobre tudo, faz toda o apanhado teórico do que vem a ser o problema, para depois a gente conseguir formular lá uma ideia legal. Por quê? Lembram que na apresentação da semana passada a gente colocou lá que os designers, que são aqueles que participam das sessões de Design Thinking, eles precisam ter um perfil em T, né, que é a interdisciplinaridade e a profundidade de conhecimento, né? Então, essa profundidade do conhecimento, ela é super importante. É por isso que a gente pede esses estudos e tal.
E o que é que acontece? Quando a gente adapta do design thinking voltado para os negócios para o DT, vou chamar de DT agora para não estar falando design thinking, que é muito grande o nome. Aí, quando a gente tira dos negócios e bota no meio educacional, percebam que a gente não tem especialistas. Né? A gente vai ter que correr atrás da informação. Quando a gente está numa sessão do DT para poder fazer um serviço inovador, um produto inovador, a gente já meio que, a gente tem especialistas ali, cada um em sua área, podendo contribuir. Né? E aí vão fazer pesquisas pontuais para tentar acharem uma coisa ou outra que venha a complementar o arcabouço teórico. Mas, no caso do estudante, não tem como o estudante começar a aprender, e aí é interessante que se diga isso mais uma vez, a gente vai começar a aprender durante o projeto. Se a gente aprendesse para depois fazer um projeto, aí não seria mais uma aprendizagem por projeto, né? Seria a elaboração de um projeto, seja lá de que natureza for. Geralmente chama de projeto interdisciplinar, uma coisa assim. Né? Projeto integrador, lembrei o nome. Em várias faculdades, principalmente as faculdades privadas, eles usam muito essa terminologia, que é o projeto integrador. O que é esse projeto integrador? Ele tem as aulas das disciplinas regulares e no outro semestre ele faz um projeto que integre essas disciplinas. Ou seja, ele aprendeu para depois fazer o projeto. Aqui não, a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo. Né? E percebam que eu também solicitei que vocês fizessem essa pesquisa sozinhos. Essa tarefa não foi em grupo. Por quê? Porque quanto mais pessoas puderem pesquisar, mais coisas diferentes talvez a gente encontre. Porque os olhares serão diferentes. Né? Quando a gente está lá no ensino fundamental, pelo menos no meu tempo, era tudo assim, né? Um pesquisava, botava o nome dos outros, né? Aquele negócio, né, que tinha, né? Aí o caba lá escrevia tudinho. Não, aqui não tem como, você vai fazer o seu, né? Então, cada um faz o seu, procura, faz os tópicos, né? Elabora seus tópicos, anota o que é importante e a gente traz para a aula para fazer esse momento de socialização. Ou seja, a gente vai pegar agora. O ideal era que a gente formasse os grupos e fizesse essa socialização em grupo. Mas eu acho que para a gente dividir a turma, para depois voltar de novo, não. Depois a gente forma os grupos e vamos tentar fazer essa socialização aqui todos juntos. E aí ficou, né, a pergunta se entrega, se não entrega, para onde manda, não sei o que. Não, aqui é só a gente socializar. Como vocês, quem vão fazer o projeto, vocês precisam estar com a informação, né? A gente, quando pede lá quando a gente está trabalhando lá na sala de aula, a gente pede algumas entregas, porque isso compõe a nota do aluno, né? Como se fosse um portfólio, que ele vai entregando um monte de tarefas até chegar ao produto final. Mas eu não vi necessidade da gente fazer isso aqui, mas eu vi a necessidade de falar, para poder vocês terem a ideia do que acontece na sala de aula, na vida real. Ou seja, pede uma tarefa e entrega. Entrega de que forma? Não vai escrever um textão. Entrega um mapa conceitual, entrega uma apresentação de 10 minutos. Como foi que eu pedi para os meus alunos dessa vez? Tem uma estratégia que a gente chama de pitch, que a gente vai fazer aqui também, que é a gente falar o projeto inteiro em 1 minuto. 1 minuto. Então, faça o pitch. É 1 minuto, bora. E aí o cara desembucha. E eu pedi para eles mandarem para mim os áudios. Eles gravaram no WhatsApp e mandaram para mim. E ficou muito legal. Ficou muito legal esse pitch, né? Ficou arretado. Aí eu pedi também um pitch maior, de 6 minutos. E aí eles tinham que mandar a apresentação e o áudio, para eu ir acompanhando a apresentação pelo áudio. Aí teve grupo que já fez no YouTube, editou tudo e ficou lindo, uma coisa maravilhosa. Né? Então, tá rolando. A segunda pergunta, agora que Voldner chegou, né? E aí o que é que a gente tem? Ele, quando acabou a reunião, quando acabou o nosso encontro,
na semana passada, aí ele fez, pô, Rodrigo, é massa, né? Porque tu faz como se o design thinking fosse uma coisa agregada à aprendizagem baseada em projetos e tal, e torna a coisa meio que fluida. Eu disse, é mais ou menos isso mesmo. Porque quando eu comecei a trabalhar com a aprendizagem baseada em projetos, o que foi que eu senti dificuldade? Aí tinha lá, peça para os estudantes fazerem uma pesquisa. Aí eu chegava para os estudantes e fazia, ó, gente, é para vocês fazerem uma pesquisa. Mas como é essa pesquisa, professor? Eu vou pesquisar o quê, professor? Não, eu vou pesquisar o assunto do projeto. Qual assunto? Aí eu fiquei, eu preciso ter uma dinâmica para poder explodir esses assuntos e eles saírem pesquisando de um por um. Aí depois foi, ó, minha gente, vocês têm que fazer agora, elaborar a solução do projeto. Como é que elabora, professor? Como é que elabora a solução do projeto? Né? Como é que elabora? Então, eu comecei a pensar, não, eu tenho que ter alguma estratégia para que a gente consiga trabalhar em sala de aula e essas ideias saírem. E aí eu comecei a entender o seguinte, que para tudo tinha que ter uma estratégia antes. E aí a gente começa a ter que foi o que eu falei, não foi? Foi um cardápio, né, de estratégias. A gente quer saber o quê? A gente quer fazer o quê? Eu quero agora construir um pedaço do meu projeto. Qual é a técnica, qual é a estratégia, qual é a dinâmica que a gente vai usar para poder construir esse pedaço do projeto, né? Então, tudo tinha uma estratégia associada. E aí eu fui vendo que quanto mais pontos, né, sendo bem behaviorista agora, quanto mais recompensa eu desse para os meus alunos, maior o estímulo e a resposta. Ele existe, minha gente, ele acontece, independente do nosso socioconstrutivismo, mas ele está lá. Então, bora, isso aqui vale tantos pontos. Menina, era uma esculhambação. Aparecia todo mundo, ninguém faltava aula. Né? Então, o que é que a gente começou a fazer? Não, todo dia que tu vai para a faculdade, tu tem uma coisa para entregar. E acabou. Qual é que é a aula? Não tem aula. Olha, eu vou explicar aqui o que é para fazer. É tal coisa. E vocês têm um horário da aula para me entregar. No final da aula tem que estar pronto. 4 horas, que minha aula lá dura 4 horas. 4 horas tem que estar pronto. E aí foi quando eu comecei a perceber na prática mesmo o que é ser um professor mediador. Porque eu podia muito bem abrir meu computador lá, ficar jogando aqui. Sei lá o que é que se joga hoje em dia, nunca mal joguei. Mas ficar jogando aqui. Mas não, os caras perguntam. Aí, não, professor, senta aqui no grupo da gente para ajudar? E senta no grupo da gente. Professor, eu não sei fazer tal coisa. Bicho, então, pegue um desses caras aqui, mande lá na biblioteca. Posso ir? Pode, vai-te embora. Aí ele ia para a biblioteca, depois voltar cheio de livro. Ó, tá aqui que eu achei, não sei, pronto. Vai trabalhando aí. Vai fazendo aí, ó. Meio-dia eu quero o negócio pronto. Né? E foi assim que a gente foi construindo. Foi fácil descobrir isso? Não. A gente descobriu isso lendo? Também não. Foi fazendo. Né? E errando, e acertando, e ficando com raiva. Uma hora ficava bom, outra hora ficava ruim, outra hora o cara fazia uma coisa completamente diferente do que a gente queria, e eu tinha que dar um tempo para poder levar para casa, para poder fazer de novo, né? Porque quando a gente está trabalhando numa escola, subentende-se que os alunos eles estudam praticamente no mesmo bairro, ou em bairros próximos, né? No caso lá de onde eu trabalho, na UAXA, que é lá no Cabo, um cara é de Recife, o outro é do Cabo, o outro é de Ribeirão, o outro é veio e está morando no Cabo, e é uma loucura, uma é de Paulista, uma é de Olinda, e está todo mundo espalhado. Então, eles não se juntam por afinidade geográfica, né? Os grupos não são formados por afinidade geográfica, são formados por afinidades pessoais. Então, foi isso que a gente conseguiu captar, né, na experiência, fazendo e tentando melhorar cada dia mais.
mas eu já falei muito hoje e eu queria saber se foi tranquilo pesquisar coisas sobre como é que é? Poluição sonora, queria que alguém pudesse dar um testemunho. E se vocês conseguiram, depois eu faço essa pergunta. Vamos lá. Como é que foi essa pesquisa aí? Alguém pode falar? Quem se habilita? Olá, eu posso falar? Diz aí, meu irmão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Infelizmente tive um problema com o meu computador, eu estou pelo celular hoje. Eu pesquisei alguns dados interessantes. O primeiro, assim, que sobre a conscientização, eu acho que poderia ser que existe um dia da conscientização da poluição sonora. É 30 de abril. Ele foi criado em 1996 nos Estados Unidos. Tá muito baixo? Deixa eu ajustar aqui. Eu tô ouvindo bem. Não sei se. Eu também estou ouvindo bem. Eu também estou ouvindo bem. Possa ser que seja o volume, que aqui eu precisei aumentar o volume para poder entender melhor. Então vejam aí se é o volume de vocês. Deixa eu ver o meu aqui. Fui trocar o dispositivo, não sei se melhorou o som. Mas tá melhor, Lucas. Tá igual a antes. Tá igual a Sem antes? estresse. Tá de boa. Vale. Tá de boa. Ok. Então, esse dia da consciência da poluição sonora ele foi criado por causa do advento dos grandes centros urbanos. Então, viu-se uma preocupação porque essa poluição sonora ela atrapalha a vida. Ah, mas todo mundo sabe que a gente vai ter uma perda auditiva ao longo do tempo. Beleza. Mas o que foi que eles viram, né? Existem outros fatores associados como consequências da poluição sonora. Então, 6 anos depois, em 2002, foram criados protocolos, legislações, leis, para que sejam cumpridos determinados tipos de padrões de intensidade máxima sonora. Bem, depois eu vou falar como é que eles agruparam isso, mas eles agruparam isso porque o primeiro instinto da gente é dizer vai prejudicar a audição. Ok, esse é a frase, na verdade, mais branda. E aí a gente pode trabalhar com aspectos interdisciplinares, como biologia e aspectos fisiológicos. Mas existem aspectos que vão além disso. Eles podem afetar a cognição da pessoa, ou seja, a forma da pessoa pensar. A pessoa, em presença de um lugar que tem muito ruído, que tem muito barulho, ela diminui seu pensamento cognitivo, ou seja, a sua tomada de decisões. Exposta diariamente ao excesso de ruído, ela também pode desenvolver depressão, ansiedade, e esses fatores podem desencadear reações biológicas, onde o seu corpo vai reagir a esse estresse, pode causar úlceras no estômago, e em casos elas podem até levar à morte da pessoa. Então, é uma coisa muito grave. Esse dia foi criado por causa disso, e existem diversos estudos que, bem, existe um mapeamento dessa poluição sonora que pode ser classificado em dia, tarde e noite pela determinada região, sendo centro urbano, centro rural, próximo a rodovias, próximos a vias aéreas, próximo a polos industriais. E existe, né, toda essa preocupação por causa disso. Bem, e aí fui eu pesquisar também por que se criaram essas leis. Bem, a primeira parte importante de você criar uma lei é para que seja seguido. Isso você tem que ir para a Câmara Municipal para pedir que eles criem essa lei, para que o Poder Executivo possa executar essa lei, para que seja cumprido isso. E aí conseguiram isso a muitas duras penas, em São Paulo, recentemente, e em Fortaleza. Fortaleza, pelo sinal, é a melhor cidade do Brasil em questão de ambientação sonora, de mapeamento. E aí, bem, existem algumas coisas que são complicadas. Existem o mapeamento da cidade que você tem que fazer para saber quais são as determinadas áreas de ruído, como você vai atuar nela, como você vai fazer essas medições, a quantidade de pessoas que você tem que ter envolvida para poder extrair esses dados, como você pode gerar esses dados, que pode ser indo lá, medir, colocando o decibelímetro, colocando o aparelho para medir e captar esse ruído. Você pode fazer isso durante os dias da semana, você pode fazer isso em determinados períodos do dia, 24 horas, tem que ter um espaçamento entre vias mais largas, um espaçamento menor entre áreas urbanas. Então,
existe toda essa preocupação. Beleza? Eu vou resumir um pouco, porque tem muitas técnicas de fazer isso. Então, existe toda essa preocupação porque isso influi na qualidade de vida da pessoa. Ok? A gente pode trabalhar diversos aspectos, como aspectos de logística, de como você tem que tratar isso. A gente pode trabalhar aspectos de empreendedorismo, porque, bem, o mapeamento mais preciso seria se você pudesse colocar um equipamento a cada 100 metros. Mas nós não temos recurso nem tempo para fazer isso. Então, você tem que mesclar isso com algumas medições, com também cálculos computacionais. Então, a gente pode também trabalhar com aspectos biológicos que afetam a pessoa fisiologicamente. Só um momento, pessoal. Existem aspectos fisiológicos que são afetados nessa pessoa. Existem aspectos socioemocionais que podem afetar a pessoa, pode levar a depressão, pode levar a ansiedade. E aí a gente também pode trabalhar com física, né? Como o som se propaga. A gente também pode trabalhar com geografia, porque existem os relevos, a distribuição dos relevos, que altera a propagação do som. Então, existem regiões que têm uma tendência ao som se propagar por mais tempo e existem ou se propagar por um espaço menor, porque tem a ver também com as correntes de vento. Corrente de vento, né? Com os ventos, com as correntes de ar. Então, existem diversos aspectos que podem ser trabalhados. Eu achei um tema interessantíssimo. Já estou pensando em fazer um projeto na área. E o projeto vai ser esse, sabe? Vai ser interdisciplinar. Eu achei fantástico esse tema. Eu fiquei aqui pesquisando por horas e horas e adorei. Massa, Lucas. Obrigado. Muito massa. Bom, quem não tinha pesquisado já foi brifado aí, né, que Lucas deu uma aula pra gente. Agora eu queria saber o seguinte: alguém pesquisou sobre a física do som? Quem pode ajudar aí? Eu pesquisei, né? Mas eu vou dar espaço aí para outras pessoas falarem. Beleza. Vamos, quem é que pesquisou sobre a física do som? Ninguém pesquisou. Boa noite, né? Minha mulher deu um grito lá do quarto onde ele tá, né? Para poder falar alguma coisa aqui. Bom, assim, as ondas, né? Como o Lucas que podia explicar até muito melhor do que eu, né? Que deixar o cara. Bom, as ondas sonoras são a propagação de energia, né? A propagação de energia. Aí, no caso, o tipo de energia que está sendo propagada é energia sonora. E aí, como o Lucas falou, depende do ambiente, depende de um monte de coisas. Mas, essencialmente, a origem do que é o som. O som é a energia se propagando. Essencialmente, é isso. Eu também queria comentar algo, né, que o Lucas falou, que eu pesquisei, né, que aí existem leis federais, certo? Mas aí cada município, ele é responsável, cada estado, ele é responsável por estar criando leis para o caso da poluição sonora. Eu até pesquisei aqui rapidinho, quer dizer, tinha pesquisado, né? Tem aqui em Pernambuco, aí tem uma tabelinha assim, dizendo, tipo, o horário e aí o quanto decibéis, né? Que é essa unidade que mede o som. E aí tem tudo lá no site lá aqui em Pernambuco. E é isso. Acho que o que falta é fiscalização, né? Porque, meu irmão, a gente estudou numa escola onde toda sexta-feira tem um barzinho lá, campal, e aí várias vezes a diretora saiu da escola para lá pedir para o cara baixar o som porque estava atrapalhando a aula. Bom, obrigado. Valeu, Volden. Aproveitando o que Volden falou, né? Se a gente tivesse lá na aula de física agora, eu poderia, porque eu fui professor de física no ensino médio, né? Aí eu faria, Volden falou, não, o som é energia se propagando. Aí eu poderia dizer, tá, luz também calor também onda eletromagnética também internet também é. E aí, qual é a diferença? Então, o som é uma onda mecânica. Isso, tá ligado?
um meio para se propagar. Isso mesmo. Então, o som funciona como a compressão de ar. A gente, essencialmente, diz que essa onda ela se propaga em 3 dimensões. No geral, a gente diz que ela se propaga de forma circular em uma casca esférica. É por isso que aquela lei da intensidade sonora é uma potência que cai com o quadrado do raio. Né? É potência dividido por 4πr ao quadrado, porque tem a ver com essa casca esférica. Então, como o som é uma onda mecânica, que ele precisa de um meio para se propagar, existem algumas técnicas que a gente poderia usar para fazer com que esse som não chegasse, não tivesse tão alto. Bem, existem diversas técnicas acústicas. Uma delas, as mais conhecidas, é você coloca 2 camadas de vidro e no meio delas você retira o ar. Você cria um vácuo. Por que você retira esse ar? Porque, bem, se o som é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Se ela bate no vidro e ela não consegue transmitir essa vibração, transmitir para o ar, então acaba ali o som. Bem, existem as bordas, né, o contorno, do qual esse vidro conseguiria propagar essa onda sonora. Mas reduz significativo e reduz muitíssimo. Então, isso também já é uma técnica que você pode explicar do porquê essa técnica funciona, né, de retirar o ar, porque o som é uma onda mecânica e que precisa desse meio para se propagar. Massa. E agora eu vou fazer outra pergunta para outra galera. E qual é o meio que ele se propaga dentro do ouvido, hein? O que é que faz a gente identificar o som dentro do ouvido? Quem chegou nessa parte aí? Fala aí, Zé. Oxi, a vibração do tímpano. Vocês aí falando de física, eu fico viajando. Sou biólogo. Passou já. Vai na biologia agora. Mas aí é o seguinte, a gente tem mecanorreceptores, né? Então a gente tem mecanorreceptores na pele, na cavidade auditiva, na cavidade olfativa são quimiorreceptores, né? São substâncias químicas. Mas é basicamente o seguinte, o que esses mecanorreceptores eles captam no ambiente, né, eles convertem isso em potencial elétrico que é levado pelos neurônios até áreas específicas do cérebro e lá eles são interpretados. Então, o som ele chega, a gente entende o som, a gente relaciona o som com alguma coisa, a gente entende a intensidade do som a partir da forma como ele faz o nosso tímpano, que é uma membrana fininha que tem lá no ouvido interno, quer dizer, na orelha interna, né? A gente usa a nomenclatura orelha mesmo, interna, e que vibra quando o som chega, né? E aí essas informações são passadas via neurônios, né, pelo potencial de ação, eletricidade, chega lá no cérebro e é interpretada, né, pelo nosso órgão mestre aí da cabeça, e vem um som. É isso. Valeu, velho. Muito obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa que ainda não foi falado? Eu queria falar sobre biologia também, ele falou dessas estruturas, né? Existem outras, mas com relação à questão de estresse, quando a gente fala, a gente sempre pensa no ser humano, mas os animais, eles também são afetados por essa poluição, então atrapalha a questão da caça, da reprodução, da comunicação entre as espécies, e uma das espécies, as principais espécies que são muito afetadas são aquelas do ambiente marinho, porque ali a água ela tem uma capacidade maior de propagação dessas ondas. E também com relação à perturbação, eu vi também que existem, não é só gritaria, festas, como também soltar fogos, isso tudo também é visto como perturbação, e dependendo do local, ele pode ser ter uma prisão simples de 15 a 3 meses, mais multa, em outros locais também de 1 a 4 anos e multa. Deixa eu ver o que mais. Em relação ao que é esse som, som é aquilo que é percebido de uma forma física, né, como essa energia vibratória que se propaga nesse meio. Numa perspectiva da psicologia, é uma sensação que é perceptível do indivíduo, e fisiológico, porque aí vai ver como é que essas ondas elas vão percorrer essas vias auditivas, e também a gente pode perceber que algumas pessoas são mais sensíveis, por exemplo, aquelas pessoas que têm o aspecto do autismo, pessoas que têm cefaleia,
Então, tudo isso também, essa percepção, ela vai variar de acordo com o indivíduo. E o que é um som indesejável, eu vou chamar de ruído. E para mim, ruído fosse aquilo que era qualquer som emitido por alguma coisa que não fosse humano. E aí a gente entende que ruído é qualquer som indesejável. Deixa eu ver o que mais. Acho que por enquanto é só isso. Quem mais? Se puder falar também, queria um pouco. Pode ficar à vontade. Boa noite. Estão me escutando? Perfeitamente. Tá certo. Eu achei interessante também a colocação de Patrícia e realmente, tipo, se a gente for olhar dentro da biologia, a gente percebe que essa perturbação não é só para nós humanos, né? Porque a gente só se coloca como o principal e esquece dos demais seres vivos. E aí eu trabalhei um bom tempo com morcegos, né? E através da bioacústica também a gente consegue, pelo menos, identificar entre eles a comunicação, né? E aí a gente percebe realmente as dificuldades, né, que os animais sofrem quando a gente, por exemplo, estuda sobre fauna urbana. A gente percebe que alguns animais se adaptam melhor a um ambiente urbano e outros não. Isso se deve também por esses assim, questionamentos, né? Que alguns conseguem se adaptar melhor, entre outros nem tanto. Mas, de certa forma, ocorrem muitas adaptações para que eles consigam sobreviver no ambiente. Eu não foquei necessariamente nessa parte tipo das áreas. Quando eu vi o questionamento, ou tinha assim, o que podemos fazer para sensibilizar os moradores próximos a não emitirem tanto barulho? É para falar sobre alguma coisa sobre isso ou só era para focar nas áreas? Só para focar no que é perturbação sonora, poluição sonora. Então tá Depois a certo. gente vai para essa tua aí, vice? Fica tranquila, a gente Depois eu chega. falo, então. A gente chega, a gente chega. Então depois eu volto. Tá massa. Mais alguém? Boa noite a todos, né? Eu sou Gisele. E quando eu também fiz esse questionamento, né? Tentando responder, eu já ia até apresentar foto do tem, né? E que a gente fez na sala de aula justamente com os alunos do Fundamental, e realmente para controlar, né, a questão sonora na sala de aula era algo que incomodava bastante. E a gente tem meio que um design thinking na sala com os sextos anos e terminou saindo um protótipo legal que a gente chamou de semáforo de som, que é justamente para... Estão escutando agora? Alô? Oi? Agora sim. Agora sim, Agora. Ai, desculpa. É que o microfone ficou baixo aqui. Então, o que eu tava, quando eu vi a pergunta, né, que tinha feito, o que a gente poderia fazer, eu me lembrei de um projeto que eu fiz com os sextos anos no ensino fundamental, que era justamente uma das piores salas da escola, e incomodava muito a questão da poluição sonora, e a gente não adiantava ficar gritando, causava ainda mais barulho. E a sala fazia eco, então aumentava cada vez mais. E aí a gente terminou fazendo meio que um design thinking assim, sobre essa questão, que eu achei bem importante, que virou uma campanha na escola. E aí a gente conseguiu construir um protótipo que a gente chamou de semáforo do som, que ele dá o feedback através de cores, de iluminação, quando aos níveis de decibéis que a sala está no momento. E aí foi bem legal a finalização, né, desse projeto baseado na poluição sonora da sala de aula. Conseguiram escutar? Sim, sim. Vou mostrar aqui para vocês. Só abrir aqui a câmera, só um minuto.
feito de Sim. MDF. Aí estamos vendo, porque aqui está o nível ideal, né? Um ambiente em torno de 40 a 50 decibéis. Mas se eu começar a falar mais alto, aí ele vai passar acima de 80 e a luz vermelha vai acender. Então, E isso o, foi colocado na sala de aula. e o que é que mede? Arduino, né? É, Arduino. Gostei, Esse aqui é o massa. som. Ligado na tomada direto. Então foi bem legal essa atividade que a gente fez com os meninos. Devido à poluição sonora da própria sala. Então, em vez de eu ficar pedindo, eles já começavam a gritar e dizer: tá na luz amarela, faz silêncio. E aí viu que no vermelho, o vermelho também dispara um som. Aí eles ficavam incomodando com o barulho do som. Aí eu disse: tá vendo como é difícil, né? O barulho como incomoda mais ainda que os nossos ouvidos. Aí eles começavam a fazer silêncio. Então a sala mudou bastante, né? Do comportamento, baseado nesse feedback da luz e do próprio sensor que dispara na luz vermelha. Lindo, parabéns. Muito massa. Muito massa mesmo. Mais alguém? Tu terminou de falar? Posso passar para outra pessoa, Gisele? Vamos dar para todos. Mas seria isso, como o senhor perguntou sobre o que fazer, aí eu lembrei desse projeto que eu tinha feito com os alunos. Ficou arretado. Foi legal. Oxe, ela saiu. Mas vai lá, vamos à próxima pessoa, Luiz Felipe. Eu acho que ele quer falar. Obrigatoriamente vai ter que falar. Uma boa noite, é um prazer estar aqui participando. Eu peço desculpas pelo atraso, eu estava numa outra reunião da instituição e aí acabou passando do horário, mas enfim. É interessante essa questão de ruído, porque na minha família o meu pai, ele é deficiente auditivo. E essa deficiência auditiva dele foi devido ao trabalho, né? Ele trabalhava numa empresa de ônibus e dentro de garagem. E aí, claro, enfim, não usavam EPI, né, para proteger a sua saúde auditiva. E aí, consequentemente, com o passar dos anos, ele foi perdendo essa audição, né? E aí foi bem interessante quando o colega colocou a questão da vibração, na questão biológica, da vibração da membrana timpânica, que quanto mais próximo, né, o ruído ele estiver do ouvido, mais ela vai vibrar, mais intensa será a vibração. É tipo a gente pegar uma folha de papel, não sei, o professor é de física, né, é doutor em física, então possivelmente vai poder explicar muito melhor do que eu. Então, uma folha de papel, quanto mais a gente vibra ela, é tipo a membrana da gente. Quanto mais o som está mais próximo, mais vai vibrar. E aí ela vai perdendo essa elasticidade e vai diminuindo, consequentemente, a difundir o som, né? A vibração ser passada para os ossículos e eles poderem vibrar e a gente poder interpretar a audição. Então, quando eu vi o trabalho da professora aí, eu lembrei da situação do meu pai, né? Por conta dessa situação. Então, seria interessante, não só um trabalho para a sala de aula, mas que ele pudesse ser desenvolvido em vários outros ambientes, né? Não ficar restrito eu não posso dizer academia, mas poderia colocar essa situação, mas que pudesse ser propagado também para outras instituições, para outros lugares, para a gente poder entender. E essa situação de ruído, está se percebendo isso com uma intensidade maior, com o uso disso aqui, né? O fone de ouvido, né? Já começou, né, a surgir indivíduos com problemas por conta do uso excessivo. A pandemia, principalmente com profissionais, né, que precisaram ou precisam ainda, né, estar usando esse danado desse fone de ouvido para poder trabalhar. E nós, professores, que sentimos mais ainda essa situação, né? Quando a gente não tem como mediar com caixinha de som para tirar isso aqui do ouvido, infelizmente a gente tem que usar, então vai, né, prejudicar. Então, é interessante que se crie, né, outros artifícios para que essa saúde auditiva ela possa não ser deteriorada com o tempo. Então,
Fica aí a minha colocação. Obrigado, professor. E aí, mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Se for para reclamar, eu tenho muita coisa para reclamar. Reclamar de quê, Mago? Diz aí. Olha, eu acho que você já se deparou numa situação em que você está no metrô, está no ônibus e existe alguém vendendo alguma coisa, pedindo ajuda. Essa é uma situação que a gente acha que a pessoa está falando alto. Olha a poca. A gente acha que ela está falando numa intensidade alta. Mas, na verdade, como a gente se adapta ao ruído que a gente está, ou seja, a gente está no ônibus, existem pessoas falando, existem carros atravessando, então a gente já está imerso a um ruído muito grande, e já é prejudicial à saúde por si só. Essa pessoa que chega e aumenta a voz, ela está excedendo tudo que a gente poderia considerar de ser minimamente razoável. Então, é uma situação extremamente desesperadora, sabe? É como se fosse assim, você está no meio do oceano e acha que vai vir uma onda, né? E aí, veio uma onda muito alta, mas você já estava cercado por água, meu amigo. Então, a gente, em qualquer situação de transporte, a gente já está exposto a muito ruído. E todos esses vendedores ambulantes que estão lá para ganhar vida, eu entendo, eles prejudicam muito. E não é só o vendedor ambulante, né? É o carro de gás, é o carro do ovo, que você... todos esses carros que gritam, eles gritam para você. Você vai passando pela rua, vendedores têm caixas imensas, eles gritam para você entrar na loja. Então, tudo isso é extremamente prejudicial à saúde e não é por acaso que a gente fica estressado e desconfortável com essa situação. Eu queria dizer a você, não é culpa de você, não é porque você é uma pessoa chata, não. Não é porque você é insensível, não. É porque é uma reação biológica do seu corpo tentando dizer a você, me ajude, sai daí. Isabela levantou a mão. Quer falar, Isabela? Sim, gente, boa noite. Desculpa eu não ligar a câmera, eu tô num carro com meu pai, porque a internet estava horrível aqui, eu tô saindo do shopping agora. Mas eu queria dar minha contribuição com relação à atividade que foi proposta, né, para a semana. Então, eu moro num condomínio e sempre tá rolando perrengue lá justamente por conta de barulho. A gente tem muitas crianças que moram no condomínio e é sempre muito difícil, sabe, a gente lidar com a questão da poluição sonora. Obviamente, não é só causada pelos moradores, mas também porque a gente mora numa avenida que é de acesso a um hospital, né, o Hospital Otávio de Freitas, é um hospital de referência aqui no estado. Então, imagine o que é 3 da manhã, tá passando uma ambulância com a sirene ligada, acordando todo mundo. Então, assim, a gente tenta conversar, porque, no caso, a proposta é como eu, como estudante, poderia propor algo para solucionar esse problema, né? A gente tem tentado resolver com o diálogo, justamente argumentando que o nosso amigo falou agora, com relação à saúde auditiva das pessoas e do processo biológico de reação da gente do corpo pedir socorro, me tire daqui. Mas, assim, tem sido muito difícil. A gente está tentando resolver no diálogo, mas não está dando muito, não. E me desculpem o atraso, gente. De verdade, me desculpem. É isso. Isso. Então é isso. Vê, Cleison falou aqui, ó. Em Belém do Pará, os índices de poluição sonora são os seguintes: residências 45,45%, bares 20,91% e veículos 10,69%. Devido à pandemia, o índice de poluição sonora oriundo de residências teve um aumento considerável. Aí Raíza está falando, eu moro ao lado de uma piscina que alugam para festas. Existem semanas que são todos os dias com som alto. Aí imagina dar aula, estudar e tudo mais. Um problema que eu estou convivendo desde o início da pandemia, né? Esses índices de poluição sonora, quanto menor o índice, menor a poluição, ou quanto maior o índice, maior a poluição? Enfim. Alguém mais quer falar? Se não quiser, eu vou
continuar o conteúdo. Oi, boa noite. Tá, Fala, podendo Camila. escutar? Pode falar, fique à vontade. Assim, eu só queria complementar, que acho que foi Patrícia e Crislaine que falaram, que acho que eu senti falta da questão da legislação, né, que foi o que eu mais vi. E aí relaciona a questão dos crimes ambientais, né, que é uma coisa que eu nem estava muito ligada, mas a gente vê desde o ensino fundamental, né, falando da questão da poluição sonora, poluição visual, enfim, que está tudo relacionado ao meio ambiente, né? E nisso, as leis também que são criadas, elas estão ligadas aos órgãos que ligam ao meio ambiente, né, aos crimes ambientais. Então, tem a lei dos crimes ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. E também do CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E eles estabelecem essas leis ligadas na emissão de ruídos e quaisquer outras atividades, sejam industriais, comerciais, sociais ou recreativas. E aí eu vi também que tem um site na internet, eu não cheguei a pesquisar, mas fala sobre a quem recorrer, né? Em relação à denúncia, enfim. E aí tem o site do ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente. E aí você acessa e clica lá no mapa local do estado, e você conhece os órgãos daquele local, e você pode fazer a respectiva denúncia, né? A fiscalização sobre a poluição. É basicamente isso que eu vi. Massa, Camila, massa. Percebam o quanto esse tema é interdisciplinar, né, gente? O quanto que ele abrange tantas áreas, né? E eu acho que a gente, enquanto professor, tem também é fruto da minha experiência enquanto docente, a maior dificuldade que a gente tem é de encontrar um tema, né, que consiga unir tudo, se a gente consegue, para você ter ideia, a gente planeja o semestre, né, são 4 meses o semestre, então a gente planeja ele para que ele continue, para que ele se desenvolva em 4 meses. Quando a gente começa o primeiro dia de aula, o semestre já está planejado, a gente não tem muito o que está influenciando, a gente não vai dar aula, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Quer dizer, a gente não vai dar aula, não, né? A gente não vai palestrar. A gente não vai. A gente já sabe o que vai acontecer. Cada dia tem uma entrega. A gente sabe quem são os grupos, não sei o que, tal. Então, a partir do primeiro dia de aula, nossa tarefa passa a ser elaborar o tema do outro projeto. E a gente passa 4 meses pensando. 4 meses pensando. E conversa com um, conversa com o outro, e aquele negócio, e vai e vem. Eu tive uma ideia, aí um vem com a ideia doida, o outro vem com a ideia mais ou menos, o outro vem com a ideia simplória demais, e a gente vai trabalhando tudinho. E geralmente a gente tem boas ideias para fazer com os alunos, sabe? Mas alguém quer colocar alguma coisa ou eu posso continuar agora? Quem ainda quer falar, Camila? Desculpa. Não, é porque o microfone tá aberto, né? Foi mal, beleza. Fala, Luiz. Eu acho assim que o tema ele é bem interdisciplinar, ele é interessante, né? A grande dificuldade que eu sinto enquanto professor é de ter essa parceria junto com outro professor no mesmo momento em sala de aula. Porque até então eu posso, por exemplo, pedir a ajuda do senhor e dizer assim, professor, me ajuda aí, estou precisando desse tema fisicamente, como é que acontece todo um processo, né? Mas eu tenho que me ver sozinho na sala de aula, o senhor tem que se ver sozinho na sala de aula para passar o assunto da forma física, mostrar para o aluno essa orientação física, mas mostrar para o aluno também a sensibilidade da questão biológica. Então fica muito, muito difícil trabalhar sozinho. Infelizmente, o tema ele é bacana, ele traz essa interdisciplinaridade. Assim como eu poderia, por exemplo, falar dos gases, né? Se eu estivesse falando do sistema respiratório, por que é mais difícil respirar em elevadas altitudes? Mas é complicado trabalhar sozinho, né? O tema ele é bacana, mas, se pudesse ter um professor de química do meu lado para me ajudar, né? A gente fazer esse bate-papo, fazer uma roda de conversa com os alunos e cada um trazer uma pontuação. Caramba, eu tenho certeza que os meninos eles não iriam ter grandes problemas quando fosse fazer, por exemplo, uma prova do Enem. Ou qualquer outro tipo de avaliação externa,
ou qualquer outra situação, por exemplo, a Olimpíada Nacional de Biologia, a Olimpíada de Física, de Química. Então, por quê? Porque existe essa parceria, essa forma interdisciplinar de se trabalhar um assunto com outros profissionais. Eu sou específico da área de Biologia, eu sou da área de Física. Por que não trabalhar ao mesmo tempo? Então, a gente sente essa falta, né? Infelizmente, existe todo esse processo aí. Se pelo menos os conteúdos batessem, já ajudava muito. Né? Porque o cara está estudando em física uma coisa que não tem nada a ver com o que o cara está estudando em biologia. Aí, meu velho, não tem como ajudar mesmo, não. Tá entendendo? Não tem. Lá, tu falou essa da história dos professores que não querem ajudar no projeto. Na universidade, a gente tem o problema da carga horária. Olha, você vai me dar quanto de carga horária nisso aí? Não, pô, a carga horária é a que tá lá no programa, né, no SIGA ou no SIGA-A. Então, tua carga horária... não vai botar nenhuma carga horária para mim, não? Então, eu não vou, não. Então tá, professor. Cada um no seu quadrado, né? Eu vou me cortar aqui com a minha parada e a gente vai tocar a vida. Paciência. O que não dá é para parar de trabalhar. Mas, estou colocando aqui para compartilhar minha tela. Eu estou muito feliz com essa conversa da gente. Eu acho que ela foi super importante para a gente ver o poder que esse tipo de situação, que não acontece só no design thinking, né, acontece em várias outras possibilidades, mas que nessa nossa oportunidade foi muito construtivo, né? Então, o que é que eu queria trazer para hoje? Vocês conseguiram captar, né, conseguiram construir um arcabouço teórico do que vem a ser a problemática bem interessante. Vai falar de física, vai falar de biologia, vai falar da questão legal, que eu não sei se cabe numa aula de geografia ou de história, eu não sei, mas talvez coubesse, né? E que a gente precisa construir o projeto. Esse projeto a gente está construindo a partir das fases do DT. E o DT, ele diz que nós temos 3 fases: a imersão, a ideação e a prototipação. A gente viu também na aula passada, não estou dando aula, no encontro passado, que a fase mais importante do nosso projeto é justamente a fase da colheita de informações. É aqui que a gente pode errar, que a gente pode sair do foco e depois voltar, não tem problema. Essa é a fase. Essa é a fase que pode tudo, né? Por quê? Porque a gente vai ter, como tem lá naquela proposição do duplo diamante, né? Que é o pensamento divergente, ou seja, vamos divergir, vamos pegar várias outras áreas, vamos fazer todo como é que se diz assim, essa viagem, né, no conhecimento. Depois disso, a gente tem a segunda parte da imersão, que é a parte da síntese, da análise do que a gente pegou e da síntese, ou seja, de tudo que a gente pesquisou, o que é que a gente vai usar agora? Ou seja, a gente teve um pensamento divergente e agora a gente vai ter que convergir para o que realmente é importante. Abre, fecha a hora toda. Então, essa é a sacada. Abrimos, fomos bem longe. Agora, o que é que vai ser importante para a gente construir o nosso projeto? Né? A nossa fase agora é a fase da interpretação, da síntese, que a gente vai estar aqui na fase 2 e vamos apresentar a fase 3. Veja, como é então que eu vou convergir essas informações, né? Eu tenho um monte de possibilidades. Essa é a questão norteadora. E a primeira possibilidade, ela fala sobre um diagrama de afinidades. A gente que é
dos programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado em ensino de ciências, a gente chama isso de categorizar. Né? Sem falar de Bardan, porque o Zé botou um negócio no Facebook hoje dizendo que ninguém sabia fazer Bardan. Então, todo mundo bota Bardan e ninguém sabe o que é, pô, eu não vou falar mais não. Tá certo? E a gente tem que categorizar. Tá certo? Vamos categorizar ou agrupar os itens disponíveis que tenham alguma afinidade. Essa eu tenho certeza que a gente consegue fazer, porque a gente está acostumado a fazer isso. Ou seja, a gente viu tantas informações aqui e a gente precisa agrupar. Agrupar no sentido de quê? De responder o meu problema, da gente usar essas informações para construir a solução do meu projeto. Então, ó, eu vou pegar aquele arcabouço de informações, aquela gama grande de informações, e a gente vai categorizar. Ó, essa informação é importante e essa não é. Essa daqui, ela está num substrato da história, então a gente vai lá e coloca ela para resolver o nosso problema. E essa daqui não está. Então a gente começa a separar nos grupos. Tá ok? Uma outra forma para a gente conseguir visualizar bem tudo aquilo que a gente pesquisou e conseguir, inclusive, fazer a categorização, ou seja, separar o que a gente precisa, é o seguinte: eu preciso que vocês me ajudem agora, que eu não estou vendo vocês, tá certo? Então, por favor, alguém fala. Quem é o nosso objetivo? Como é que eu posso falar assim? A quem é que a gente vai sensibilizar para a questão da poluição sonora? Está dito lá no problema. Quem é? A comunidade, pelo que eu entendi. As pessoas. Os vizinhos, né? As pessoas que moram próximas. Quem é esse meu vizinho? Quem é? Então, veja, se eu moro numa comunidade de menor poder aquisitivo, onde predominam as casas, né? Às vezes as casas, uma muito pertinho das outras, mas são horizontais, não é isso? Ainda isso, apesar de tudo, ainda faz com que a gente, como é que eu posso dizer assim, não tenha tanta sensibilidade com o outro. Porque como está um distante do outro, estamos, distanciados, talvez a gente não conheça as pessoas no que diz respeito à perturbação sonora que ela recebe, né? Então, é muito difícil quem mora numa casa reclamar de zoada. Agora, more num prédio para você ver a confusão, né? More num prédio. Eu, particularmente, eu sou um emissor, quanto mais de ruído. Eu toco música, né? Eu sou baixista. E eu gosto de rock, aqueles rock bem pesado mesmo, do cara gritando. Tá entendendo? E eu toco em banda, faço shows, aquele negócio. Então, eu preciso aprender a tocar as músicas. Então, eu preciso ligar meus equipamentos e tocar. E eu moro num prédio. Né? Então, eu tenho que fazer tudo do jeito mais baixinho possível, sabe? Mas não tem como ser tão baixo, né? E aí a gente emite. E quem são os outros vizinhos? E aí, a maioria dos nossos vizinhos, quem mora em rua, apesar de ter... Quem mora em rua, geralmente mora em rua há muito tempo, né? Então conhece a vizinhança inteira. Então, ele sabe pelo nome quem incomoda e quem não incomoda, e não precisa chamar a polícia, não. A pessoa tem intimidade com o vizinho, de chegar nela e dizer, baixa esse som aí, bicho. Né? Eu tenho uma história para contar que ela é muito engraçada. Na casa da minha mãe, que eu me criei, morei 28 anos lá, eu tinha uma vizinha de frente, e ela gosta daquelas músicas de Olodum, né? Aquelas batucadas, timbalada e tal, que eu também gosto, né? E aí um certo dia ela botou o som bem alto lá e alguém na rua chamou a polícia para ela baixar o som.
E isso nunca tinha acontecido em, sei lá, ela mora lá tem uns mais de 40 anos, né? E aí ela veio contar a gente toda triste, né? Poxa, o pessoal chamou a polícia pra mim, não sei o que e tal. Pô, não deu outra. No outro final de semana, quando eu fui na casa da minha mãe, ela tava com um som baixinho, eu cheguei na porta da casa dela e gritei, eu vou chamar a polícia, viu? Pronto, virou zona, a gente descobriu quem era a pessoa que chamou a polícia pra ela, e morgou a parada, ó, essa pessoa se incomodou, então resolve a vida para ela aí, né? E aí a gente conhece. Então, quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas seriam mais sensibilizadas se recebessem um panfleto ou se recebessem um card no WhatsApp. Essas pessoas, pode falar, quem quiser falar. Eu acho é muito relativo isso. Por exemplo, dependendo a gente sabe que hoje em dia a grande maioria usa um celular, né? Usa um equipamento tecnológico. Mas, dependendo da situação social, eu acho que uma informação no WhatsApp, numa mensagem de celular, ela poderia ser viável. Mas, dependendo de outra situação, um card, por exemplo, né? Por exemplo, acho que foi que o Slime colocou aqui que até no sítio tem competição. Eu não sei a situação de como é no sítio, se tem rede social, se tem conexão com a internet, não sei. Mas poderia ser que lá não funcionasse uma mensagem via celular, né? Eu achei interessante quando o senhor falou aí de instrumento, porque faz aí algum tempo que eu tento aprender a tocar cavaquinho, né? Eu tenho um instrumento que, assim, eu não vou colocar o cavaquinho no som e colocar, né, um fone de ouvido para tocar, que eu também não sou maluco fazer isso. Então eu deixo do lado de fora e tento tocar. E eu sei que faz muito incômodo aquilo ali, eu sei que incomoda. É diferente de um contrabaixo, né, que precisa estar ligado na tomada, tá, de um componente eletrônico. Então, assim, a relação que o senhor colocou aí de casa solta, minha casa ela é solta, eu moro em rua, né, então a minha casa ela é solta, ela não é colada com a do vizinho, de forma nenhuma. Então, assim, a intensidade, a questão de barulho, de ruído, realmente ela é bem menor. Bem menor. Já tive também a experiência de morar em prédio, e que, assim, tinha um dos vizinhos, né, do prédio, assim, do mesmo bloco, que ele fez uma acústica na casa dele porque ele não gostava de barulho. Ele era controlador de tráfego aéreo e ele não gostava de barulho de forma nenhuma. Então, na casa dele, no apartamento dele, parecia que não tinha ninguém, porque assim, nem a vizinha de baixo escutava, nem ninguém em cima escutava, porque ele isolou a casa dele de uma forma que ninguém escutava nem quando ele chegava em casa. Então, assim, eu acho muito relativo essa questão de ou celular ou a mensagem, né, assim, um panfleto, né? Pode ser que as duas coisas vão ser bem diferentes aí. Certo, mas mas uma aí... coisa que a gente precisa pensar é não no confronto da pessoa. Por exemplo, eu lembro que nesse momento de pandemia, meus vizinhos, né, passaram a ficar mais em casa e tinha um que colocava o carro, abria a mala do carro de frente para o meu quarto. Então, assim, o som, apesar de ser uma casa isolada, era como se estivesse dentro do meu ouvido. Então, teve aquela situação que eu pensei assim, você é aquela médica do Rio de Janeiro, que chegou lá, foi enfrentar, mas aí a gente não pode fazer esse confronto, porque senão vai acabar como ela, né, espancada e aí hospitalizada. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar no meio legal para isso. Tem que ter uma intervenção que não seja direta e não ser naquele momento que aquela situação está sendo realizada. Tem que ser no momento que ambos estejam, digamos assim, calmos, porque se a gente estiver impaciente, irritado, provavelmente também não vai dar certo. Veja, então eu acho que esse instrumento ele é super indicado nesse momento, porque é justamente isso que a gente vai colher das pessoas. Para quem eu vou entregar esse negócio, esse projeto? Tá entendendo? E aí uma das características do design thinking é que ele é centrado no humano. Então, o projeto é para alguém. Eu vou entregar para esse cara que liga o som alto na porta da minha casa. E é impressionante como quem tem o som mais alto escuta a pior música, né? Então,
como é que eu vou fazer essa comunicação para esse cara? Eu quero chegar nele. Tá entendendo? Como é que uma coisa que são as palavrinhas mágicas que a gente aprende a desaprender no design thinking. É todo mundo. Não, não é todo mundo. Eu vou fazer um negócio para aquela pessoa. Todo mundo é muita gente. Eu não vou fazer negócio para todo mundo, não. Tá entendendo? É verdade, porque assim, se a gente for fazer uma relação com, por exemplo, com a multa que é aplicada para quem dirige e bebe, né? Para quem bebe e vai dirigir, na verdade, ela é para todo mundo, mas ela só foi aplicada, o valor ele só foi aumentado, na verdade, por conta de pessoas específicas, que é essa colocação que eu acredito que o senhor tá fazendo. Né? Por conta de, mas ela é para todo mundo, vai funcionar para a vizinhança inteira. Mas eu quero atingir fulano. Mas para atingir fulano, eu tenho que criar um artifício, né? Então, na multa foi isso, né? Vamos aumentar o valor, vamos colocar R$3.000, que eu quero ver se não é possível, se o cara realmente vai assumir esse risco e tal. Então, assim, são N situações que podem ser colocadas. Eu vejo assim, um panfleto para esse indivíduo, eu acho que não funciona, porque, pô, de repente ele tá naquele momento que tá escutando o som dele, e se ele estiver bebendo, o panfleto ele vai olhar e vai dizer, beleza, vai servir de papel para fazer o churrasco, na verdade, essa é a verdade. E se ele receber a mensagem no WhatsApp, ele vai dizer assim, oxe, meu irmão, vai mandar, ó, depois escuta essa música aí. Então, acho que no início, quando eu entrei, estava falando da lei. Então, se a lei ela for aplicada e doer onde sai, que é o bolso, né? Acredito eu que vai ser mais impactante, principalmente para quem ultrapassa os limites aí da convivência comum, né? Enfim. Então, assim, com esse cara, não adianta chegar para dizer para ele, olha, seu ouvido, como é que é? Seu silêncio, como é? Vai ter reverberações fisiológicas no seu corpo, você vai ficar... Não, com ele tem que ser na letra da lei. Ó, Marcos, se tu fizer de novo, a gente vai chamar a polícia, tu vai pagar uma multa de não sei quanto, ou tu para. Né? É isso que a gente está falando aqui. Ou seja, para quem eu vou entregar esse negócio? Porque eu não estou fazendo um projeto para mim. Eu estou fazendo um projeto para entregar para os outros. Então, a pessoa que vai receber ela é o foco central do nosso problema. Né? E aí, também, quando a gente escolhe um determinado grupo, ou a maioria de um determinado lugar, é óbvio que vão ter outras pessoas que não vão ser tão afetadas como a gente gostaria. Mas a gente precisa fazer escolhas. É pior a gente fazer um material que não toque ninguém do que fazer um material que toque exatamente aquelas pessoas que a gente quer que toque. Tá entendendo? Então, esse é o grande foco do design thinking. É a pessoa. Quem é que eu quero mobilizar? Quem é que eu quero sensibilizar? A quem é que eu quero atingir, no bom sentido? Então, esse é um dos propósitos de construir as personas. Depois que a gente constrói a persona, vem uma outra situação. Tem os nossos critérios norteadores. Aí vamos botar como exemplo que na rua dessa pessoa, eu não vi quem foi, porque eu estou com a tela expandida, mas que não tenha só um cara com esses sons altos. Eu quero fazer uma pro meu bairro, porque parece que no meu bairro todo mundo acha lindo. É que nem quando tu vai para essas praias badaladas, né? Que depois de galinhas, pipa, não sei o que, todo mundo abre o carro e fica em competição para ver quem é que tem o som mais alto. Eu nunca vi um negócio desse. Né? Aí tu quer atingir essa galera. Então tu já sabe que com essa galera não vai adiantar ir com conversa bonita. Porque eles não vão se sensibilizar. Tem que ser na letra da lei. O que é diferente de uma pessoa que mora do lado de um asilo ou do lado de um hospital. Aí a gente vai ter que ir para o critério de sensibilidade. Dizer, bicho,
Isso aqui é um asilo, pô. Pelo amor de Deus. Né? Então, quando você escolhe o foco do teu projeto, tu começa a ter critérios norteadores. Eu vou ter que fazer tal coisa e tem coisa que eu não tenho como fazer porque não vai atingir. E tem coisas que eu não quero que aconteça. Então, um critério é para que aconteça bem, o outro critério é para que não aconteça, e o outro é um critério que a gente tem que excluir. Então, a gente vai estabelecendo critérios. Dentro da pedagogia de projetos, da pedagogia de projetos, não, do PMI, a gente chama de requisitos. Quais são os requisitos e quais são as restrições? Sabendo do nosso usuário, que é o caso, né, o humano que vai receber o projeto, a gente sabe quais são os requisitos, ou seja, o que tem que ter de todo jeito, e a gente sabe quais são as restrições, ou seja, o que não pode ter de jeito nenhum. Entenderam? Então, a gente consegue criar os requisitos e as restrições, que são os nossos critérios norteadores. Né? A gente também pode ir mais além. A gente pode criar um mapa de empatia. E aí vamos para o exemplo do cara do carro do som alto de novo. E eu conheço um bocado de cara do som alto. Eu conheço um monte. Né? É impressionante como eu conheço. E pior é que meu carro tem a mala grande, e aí todo mundo chega para mim e fala, por que tu não bota um som grande? Eu disse que eu não sou surdo. Né? Porque eu quero ver alguém com som alto escutando death metal, eu duvido. Né? Então, ia incomodar todo mundo, eu sei não. Mas assim, a gente já sabe o que a gente quer, a gente já sabe o que as pessoas que a gente quer atacar, que a gente quer sensibilizar. Então, o que seria mais importante? Falar com ele. Mas não dá para ser ele, não. Esse cara do som, não existe só um cara que escuta som alto no carro, né? Com aqueles paredão. Eu vou em outro cara. Bicho, por que tu escuta esse rádio tão alto, velho? Né? O que é que tu quer passar para as pessoas quando tu tá com esse som tão alto? É o que? É a imponência do som. A quantidade de elementos que tem no som e vão achar que tu preparou melhor. Me conta aí, o que é que te motiva a ter um som desse tamanho? Né? Ou então, por exemplo, aqui no prédio onde eu moro, tinha uma família que meu amigo, olha, eu falo muito palavrão, eu me seguro para não falar nessas apresentações. Mas tinha palavrão que eu nem sabia que existia, pô, da galera aqui de baixo. Era uma esculhambação do cacete. E aí, o que acontece? Eu tenho um filho de 11 anos que eu não queria que eu visse. É complicado. Aí, velho, o que é que eu poderia fazer para esse povo parar com isso? Se mudaram, recentemente até. Né? Mas, o que eu queria mesmo era conversar com ele. Bicho, que danada é isso aí? Como é que vocês conseguem viver dentro do mesmo ambiente, um esculhambando o outro dessa forma, meu Deus? Né? E aí, porque quando você conhece o que acontece de verdade, você começa a ter noção da solução que vai ser mais efetiva. Então, é isso, por exemplo, um outro exemplo bem diferente. Eu falei por primeiro, no começo, que eu pedi para os meus alunos desenvolverem uma forma de informar para os alunos do ensino médio o que é engenharia elétrica, que é no que eu sou formado, no que eu dou aula. E aí, a primeira pergunta, que depois que eles fizeram as pesquisas, tudinho, as coisas todinho, eu disse, pronto, agora eu quero que você entreviste 2 alunos do ensino médio. E eu quero que você crie para mim um mapa de empatia. O que é que ele escuta, o que é que ele vê, o que é que ele fala e o que é que ele faz. E o que ele sente. O que ele sente de ruim e o que ele sente de bom.
ou seja, as dores e os desejos. Né? Então, conhecer com quem a gente vai, conhecer a forma do pensamento da pessoa que vai receber o nosso projeto é uma ferramenta poderosíssima, né? Porque ele é que vai se sentir acolhido com aquilo que a gente vai entregar, né? Eu tenho certeza que o gabinete lá que estuda as pessoas para votarem em um determinado ser que foi eleito presidente da República e fez a campanha praticamente toda pelo WhatsApp. Será que ele não tem mapas e mapas de empatia para saber exatamente o que é que cada um quer ouvir e aquilo que sensibiliza aquela pessoa? Com certeza. Só atrapalhando aí rapidinho o senhor. Pode ser eu não, tu é mais velho que eu. É interessante isso que está sendo colocado, esse mapa de empatia, porque eu desenvolvi um trabalho com os alunos da escola na academia da cidade, né? Então, na cidade que eu moro, que é a cidade de São Lourenço da Mata, não sei se tem alguém aqui do grupo que está assistindo aula que é daqui de São Lourenço, meus alunos fizeram um trabalho na academia da cidade, né? Que eles queriam, né, a primeira ideia que surgiu foi, por que a academia da cidade, na verdade foi a ideia e uma indagação, né? Por que a academia da cidade ela não é inclusiva? O acesso a ela não é inclusivo, de forma alguma é inclusivo, né? Porque não tem maquinário inclusivo aqui na academia da cidade da gente? Por que não existe maquinário para cadeirante, para deficiente visual, para idoso e assim sucessivamente? Então, quando eles começaram a levantar esses questionamentos, foi a primeira coisa que eu coloquei para eles. Os questionamentos estão ok, né? Estão sendo levantados dentro de uma sala de aula, dentro de um grupo, massa. Agora, vocês devem fazer essas perguntas às pessoas que necessitam desse trabalho de vocês. Né? Porque, por exemplo, na sala de aula aqui, eu não estou observando nenhum cadeirante, ninguém que anda com auxílio de muleta, que tem algum tipo de anomalia na perna ou qualquer outro tipo de anomalia. Mas, assim, você deve fazer essa pergunta a quem vai ser impactado pelo teu trabalho. Né? E aí foi quando eles correram atrás e foi assim, foi algo muito, muito bacana o trabalho deles. Quando eu vejo que está sendo colocado esse mapa de empatia, eu lembro justamente do que foi feito no trabalho dos meninos, que foi um trabalho excelente. E às vezes a gente até faz esse tipo de coisa, mas não sabia que existia uma dinâmica organizada para fazer esse tipo de coisa, né? Mas existe. E eu me lembro que uma vez uma pedagoga lá da sede, ela chegou para mim com um problema que era assim: ô Rodrigo, você é da engenharia, né? Vê, a gente tem um curso de como é que se diz? De zootecnia ou de medicina veterinária, eu não sei qual dos dois, eu sou ignorante para isso. E aí a gente tem um problema do seguinte: quando a gente bota um animal para para receber uma cirurgia ou ser operado, sai sangue. E esse sangue ele escorre pela lateral de uma mesa que tem, né? E vai para dentro de um lugarzinho, um recipiente e tal, certo, beleza. Só que a gente não consegue fazer uma mesa dessa para cadeirante. Tu tem como construir uma mesa para um cadeirante fazer uma como é que é? Tem um nomezinho que dá, uma inserção no animal desse. Aí eu cheguei para ela e disse: bicho, olha, a gente até consegue, só que eu sou da parte elétrica, né? Eu dou choque, né, nos outros. Então, o ideal seria tu conversar com o povo da mecânica, porque o povo da mecânica consegue fazer um pneumático que suba, que desça, que incline, que seja grande, seja pequeno, abra, fecha, articule, não sei o quê. Então, é lá que tu consegue ver com os meninos. Agora, para eles conseguirem fazer uma mesa dessa, eles vão ter que passar uns 2 meses vendo como é que esses animais eles passam por esse tipo de procedimento, lembrei o nome agora, passam por esse tipo de procedimento para eles não errarem. Porque
não vai ter como criar essa mesa sem os meninos entenderem como é uma operação, um procedimento desse. Né? E para você botar um cara que é da engenharia para ver um animal sendo cortado, você tem que ser muito corajoso. Vamos ver, porque o que vai ter de gente desmaiando, com nojo, não sei o que, vai ser uma beleza. Quem quer falar? Outra situação que eu acho arretado também, esse é um dos que eu mais gosto, mas esse é melhor para ser usado quando a gente quer oferecer um serviço, que é a jornada do usuário, ou um serviço, ou um game, né? O que é a jornada do usuário? O que é que acontece? Vamos colocar aqui a história do nosso problema, né? Mobilizar, sensibilizar os moradores. E vamos supor que a gente entregue a ele um panfleto. O que é que vai acontecer do momento que ele pega o panfleto até o momento que ele solta o panfleto? Então, ele vai pegar o panfleto e vai jogar fora imediatamente. Ele não leu. Então, qual foi a jornada do usuário? Fase 1, pegou. Fase 2, amassou, jogou fora. Vamos supor outra pessoa. A pessoa pegou o panfleto e ela precisou fazer uma força para conseguir ler. Então, pegou o panfleto, fez força para ler, leu e jogou fora. A terceira pessoa pegou o panfleto, fez força para ler e, em vez de jogar fora, guardou o panfleto. Ou seja, o que é que você pode identificar em tudo isso? A primeira pessoa jogou fora, ela não se interessou. A segunda pessoa não conseguiu ler e jogou fora. Então, qual é que era o problema no panfleto? A letra era pequena. Sacou? Então, a letra era pequena. E aí você fica observando a experiência do usuário. Né? E aí, a pessoa pegou o panfleto, leu, com uma certa dificuldade, a letra está pequena, mas ela guardou. Quem foi essa pessoa que fez isso? Por que ela guardou? Né? E por aí vai. Ou seja, quando você vê a jornada do usuário, você consegue identificar os problemas que você concebeu para a solução daquele problema. Então, essa também é uma ferramenta poderosíssima, porque o usuário ele pode te dar o feedback do que ele achou. Qual é a melhor jornada do usuário que existe? É os famosos, como é que é, o que o cara pega o carro emprestado e vai dar uma volta, como é que é, test drive. Ele dá uma volta com o carro, ó, senta aqui no carro, velho, experimenta aqui, o que é que tu achou? O cara vai sair do carro, pô, esse carro é massa, ele compra, pô. Né? Ou seja, o cara que está vendendo o carro, ele já diz, eu tenho tanta fé que o meu carro é bom, que eu tenho certeza que se ele entrar, a jornada do usuário dele, ou seja, a experiência que ele vai ter no meu carro, vai ser tão boa que ele vai comprar. Né? E a gente precisa pegar esse pensamento e jogar para o restante das coisas. E depois que a gente tem tudo isso mapeado, ou seja, o mapa de impacto, é claro também que você não vai fazer todas. Tem projeto que você precisa de um e não precisa do outro. Vai depender de projeto para projeto. Por exemplo, esse projeto dos menininhos lá que eu pedi para fazer uma coisa que informa os alunos do ensino médio, eu não pedi uma jornada do usuário. Né? Por quê? Porque os meninos entraram na faculdade, são primeiro período. Não está com a moléstia que eles esqueceram que era do ensino médio depois de 6 meses que passaram no Enem. Né? Então, eles sabem. Então, não precisa. Mas ainda assim tem que catucar. Por quê? Porque a solução é sempre a trivial. É sempre com menor esforço. Vou fazer o quê? Um panfleto.
Todo mundo não faz panfleto? Então eu vou fazer um panfleto, né? E aí a gente vai sair, tudo isso foi para a gente coletar informações. Depois que a gente tem todo esse catatal de informação, a gente precisa ir agora para uma ideia, né? A gente precisa construir a nossa ideia. Eu já sei o que o cara gosta, o que o cara não gosta, o que ele sente, o que ele não sente, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Vejam o percurso que a gente percorreu para chegar até a hora da ideia. Eu já sei tudo, cara, eu mapeei tudo, né? Então agora a gente vai pensar na ideia. Então essa fase tem como intuito gerar ideias inovadoras para o tema do projeto, e para isso utilizam-se as ferramentas de síntese criadas na fase de análise, para estimular a criatividade e gerar soluções que estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado. E aí, quais são as subfases da ideação? Gerar as ideias e depois refinar ideias, né? Primeiro a gente gera, e para gerar ideias, eu não conheço outra forma de gerar ideias que não seja por meio de brainstorming, né? Então você para e pensa sozinho um bocado de coisa, ou em grupo, que a gente chama de coworking de ideias. Nome bonito, né? Eu não gosto desses nomes estrangeiros, não. Como é que bota, né? E aí é gerar ideia e refinar a ideia, tá certo? E quais são as regras para o brainstorming? Primeiro, é evitar o julgamento. É começar a dizer, meu irmão, que ideia ruim, velho, desse cara. Né? Não existe ideia ruim. Existe ideia que não atende aos meus critérios norteadores. Simples assim. Ó, essa ideia atende meus critérios, atende. Não atende não, vaza. Né? Qual é a outra regra? Encoraje as ideias ousadas. Bicho, eu vou passar com um avião na praia dizendo não faz barulho não, peste. O cara chegou com essa ideia. Aí o cara disse, pô, meu irmão, um avião, que viagem tua, tal, não sei o que, tá. Aí daqui a pouco o outro faz, mas não pode passar um avião, mas eu posso projetar na minha casa, no prédio do vizinho, para ele parar de fazer zoada. O impacto não é o mesmo? Ou seja, é com as ideias dos outros que a gente constrói em cima delas. Quando a gente encoraja as ideias malucas, sem noção, a gente acaba pegando essa ideia sem noção e trazendo para a nossa realidade. Isso não dá para fazer não, mas dá para fazer isso. Ou seja, tu já saiu de um ponto lá na frente e já está num ponto mais próximo aqui, mas que dá para fazer. Ou seja, tu ganhou, tu vai ter uma ideia massa, né? Então, como eu disse no encontro passado, a melhor ideia qual é? A ideia dos outros. E vai construindo em cima, sem perder o foco, né? O foco é o brainstorming, o foco é a ideia, tá certo? Quando a gente está numa sessão de brainstorming, a gente precisa respeitar o que todo mundo vai falar. Então, uma conversa de cada vez. Todo mundo vai falar. Por isso que quando eu faço sessão de brainstorming, eu não chego no dia assim e faço, vai começar o brainstorming, 2, 3 já. Não. Olha, em casa, você já pense 10 formas de resolver esse problema. Todo mundo vai chegar com 10 ideias para a sessão de brainstorming. Então, ele já chega querendo mostrar as ideias dele. E aí todo mundo, o que era uma ideia só que podia surgir ali no grupo, se é um grupo de 5 pessoas, chegam 50 ideias. E aí qual é o ideal? Que você escreva essas ideias e deixe num lugar onde todo mundo possa ver todas as ideias. Né? E uma frase, né, que eu sempre escuto assim na música, por exemplo, né? Menos é mais, né? Mas aqui não é não, é o contrário. A gente quer quantidade de ideias, muitas, porque a gente pega uma e refina.
Ela não precisa ser uma ideia boa logo de cara. Se a gente tiver a sorte de uma pessoa chegar e com um insight fuderoso, aí a gente pega a ideia desse cara. Mas se não, a gente vai... Eu quero é muita ideia. Muita. Quanto mais, melhor. Porque a gente pega desse bolo de ideias, a gente tira a ideia que a gente gostou e refina ela. Né? E errar é bem-vindo. No brainstorming, na imersão, pode errar. Até agora, tá tudo beleza. Pode errar à vontade. Né? Não está custando nada, a gente só está perdendo tempo. Mas que pode errar. Fique à vontade para errar. Depois que a gente constrói o brainstorming, tem lá, aí você fica com 6 ideias. Seu grupo ficou com 6 ideias. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar os seus critérios norteadores, que estão aqui, ó, né? Esses critérios, e você vai pegar as ideias. A ideia 1 atende esse critério? Atende. Atende o critério 2? Não atende. Atende o critério 3? Não atende. E também não atende o critério 7. E aí você estipula um peso para cada um desses critérios. É um ponto, 2 pontos e tal. E depois conta os pontos aqui no final. Percebam que teve uma ideia que correspondeu perfeitamente ao que a gente queria. Atendeu todos os critérios norteadores e chegamos nessa situação. Então nós temos a ideia boa, a ideia ótima, que é a ideia que a gente vai trabalhar. A gente até teve uma ideia legal, só que não atendia nenhum dos critérios praticamente. Então essa ideia tem que ser descartada. Tá certo? Então, as ideias, elas surgem, e surge ideia doida mesmo. Né? E tem uma frase que se fala muito, que diz assim, mas eu não sou criativo. Todo mundo é criativo, todo mundo. Só que criatividade também é exercício. Certo? Então, não tem como eu ser criativo com uma coisa que eu nunca tentei. Eu preciso tentar. Aí eu vou tentar a primeira vez, vou tentar a segunda vez, e vou tentar a terceira, e vai tentando até achar. Estou com pressa. Então não existe esse negócio de, eu não sou criativo. Não. Você não quer ser criativo. Porque criativo todo mundo é. É uma questão de prática. Prática. Né? A turma lá na Waxa fica arretado comigo, porque eu chego com as ideias mais loucas do mundo. Mais doida que tem. Né? Um dia desse, eu tenho vontade de inverter o horário das aulas, eu tenho vontade de acabar com as provas, eu tenho umas ideias. Você não tem ideia, não, das ideias que eu tenho, não. Cada ideia doida, bichinha que eu tenho. Só atrapalhando um pouquinho. Eu acho que essa questão de insight, né, de criatividade, eu acredito também que está muito relacionado, claro, cada um tem o seu meio criativo, como tu está dizendo aí, que tem a criatividade que a galera lá não tem, beleza, tem a disposição de fazer e que enquanto outros não tem. Isso também está muito relacionado ao meio que se está, porque se está num meio que um puxa, o outro puxa, bora, tem 3, bora, mas tem 10 dizendo que não dá certo, mas tem 3 dizendo que vamos tentar, e a gente vai dar uma loucura lá e vamos tentar. É interessante, né, essa situação. Claro, sozinho, como tu tá dizendo aí, é muito mais difícil de fazer, né, de esbarrar em vários percalços aí, né, mas enfim, é tentar, né, é ser proativo, né, é uma palavrinha que a galera usa muito, né, proativo, essa situação. Eu tava pensando aqui agora, quando o senhor falou aí da situação de ser criativo, de colocar situações novas, mirabolante, falou do avião aí, né? A Loki, ele fez um show, né, no prédio que ele mora, e tinha luzes para tudo que é lugar, que foi visto de lugar muito, muito, muito distante.
E engraçado que um morador do prédio, ele se sentiu incomodado pelo barulho. Ele emitiu um comunicado dizendo que ia fazer o show e tal, né, mas um morador do prédio, ele se sentiu incomodado com o barulho. É interessante essa situação, porque de repente vamos colocar aquela coisa. Esse morador, um exemplo, esse morador, digamos que é aquele que gosta do som ligado de 10 horas da manhã, do domingo até 3 horas da tarde. Mas foi um cara chegar com um som muito maior do que o dele, que ele se sentiu incomodado, né? Então, caramba, realmente, eu incomodo, só que o cara trouxe algo muito maior do que o meu e me incomodou muito mais. Será que o meu também incomoda? O meu, por ser menor, também incomoda? Então, assim, é se colocar também no lugar do outro, né? Tem essa sensibilidade aí de também ter essa percepção, né? De se colocar no lugar do outro. É bronca. E a gente tem vários exemplos desse, né? Que o que faltou foi se colocar no lugar do outro. Bicho, pensa aqui do meu lado. Vê a minha situação. Né? O que é que tu faria? Tu acha que isso é legal mesmo? Né? Eu acho que isso é a questão da empatia, né? É um problema que a gente está carregando nesses últimos tempos e que vai ser difícil de resolver por esses dias, né? Porque todo mundo hoje em dia tem direito, sabe de tudo, é muito sabido, né? E aí, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Raíza está perguntando aqui. Tem uma pergunta. O senhor postou um exemplo de matriz de posicionamento. Poderia exemplificar alguns critérios? Vamos lá. Vamos supor que a gente vai fazer aqui agora, né? Que vocês já devem estar sabendo qual é que é a próxima tarefa, né? A próxima tarefa é fazer o brainstorming, criar a ideia e trazer a ideia para o próximo encontro, né? E aí trazer a ideia junto com a matriz de posicionamento. E aí, qual vai ser a tarefa? Já preparando, né? Vamos lá. Eu quero sensibilizar. Deixa eu ler aqui de novo a minha questão. Cadê? O que vocês, estudantes, podem fazer para sensibilizar os moradores próximos a não emitirem tanto barulho, né? Sensibilizar os moradores próximos a não emitirem tanto barulho, né? Aí vamos lá. Os moradores próximos. Defina moradores próximos. Então, os moradores próximos vai ser, se eu moro num conjunto de apartamentos, então vai ser o do meu bloco. Então, isso já é um critério norteador. Ou seja, eu não vou pegar o condomínio inteiro, eu vou pegar só o do meu bloco. Isso é um critério norteador. Porque se é do meu bloco, eu defino o seguinte: não pode ser somente uma pessoa desse prédio, nem vai ser as pessoas do condomínio inteiro. O critério norteador é esse. Tá certo? Então, isso é um critério norteador. Segundo critério norteador, eu fui lá no meu mapa de empatia, eu vi, das pessoas que eu conversei, das pessoas que eu vi, ninguém lê panfleto. Então, outro critério norteador, não pode ser panfleto ou nada impresso. Sim, você define seus critérios, de acordo com o que você pesquisou das pessoas que vão usar daquele produto. Essa atividade, esse questionamento, ele vai ser colocado lá no grupo? Vai. Então, beleza. Vai, né? E aí E aí eu defino os critérios, né? Então, a gente vai ter que definir tudo. Dentro dessa minha comunicação, pode ter palavrão, pode ter gíria, pode ter... Por exemplo, quando eu falo para os meus alunos, né, não podem ter denotações, nada que venha a macular a integridade humana. Aí o menino veio com um joguinho para mim. Professor, eu tô com um joguinho aqui para os alunos aprenderem. E se ele não ganhar o jogo, ele vai morrer. Só. Isso não pode. Sacanagem da gota. Não pode. Ele vai perder. Morrer não pode. Ponto.
mas é um jogo que ninguém vai morrer, ele vai perder. O bonequinho vai ficar triste lá, perdeu, né? Não é o que? Mortal Kombat, que o cara perde, o outro vai, arranca a cabeça. Não pode. Eu gosto que só bexiga naquele jogo, velho, não vou mentir. Mas eu sou do Death Metal, né, velho? Cannibal Corpse, morte, aquele negócio, sangue, cabeça cortada, porra. Aí o que acontece? Não pode, pronto. Não está lá dizendo nos requisitos do projeto que não pode, é porque não pode. Tá certo? Então, quem define os critérios é a experiência que você teve na pesquisa das funcionalidades do projeto. E aí você define o que é que o projeto tem que ter e o que é que o projeto não tem que ter. Então, qual vai ser a dinâmica do brainstorming? Primeiro, define os critérios, depois faz o brainstorming, depois faz a matriz de posicionamento e depois escolhe a ideia. Né? A sequência é essa. Então, somente eu vou escrever isso tudinho lá no grupo, mas define os critérios, faz o brainstorming, escolhe a ideia, as ideias, né? Faz o brainstorming, faz eu como professora, depois dessa pesquisa, eu que determino os critérios para minha turma, não. A professora, eu enquanto professor, eu defino as coisas que eu delineio o problema. Porque senão, dependendo da turma, ele fica aberto demais. Sabe? Então, eu vou delineando. Você pode ir até aqui. Tipo, eu falei na segunda-feira que eu tinha feito um projeto para uma irrigação, né? Para irrigar alguma coisa. Então, gente, é para irrigar 1 metro quadrado. Ou seja, eu delimitei o problema. Então, os critérios, quem define é quem faz o projeto. Ou seja, quem vai definir os critérios são os alunos, não você. Você vai delinear o problema, porque você já sabe até onde seu aluno vai conseguir ir. Zona de desenvolvimento proximal. Tá entendendo? Tem coisas, por exemplo, você vai pedir para os seus alunos para eles, como é que se diz? Fazerem essa mobilização com os moradores. Você já sabe que eles não sabem programar. Então, você pode chegar e nem vão aprender, nem é objetivo da disciplina aprender a programar. Então, você já delimita aqui, não pode ser nada que envolva programação. Ponto, porque ele já descarta essa parte. Se fosse o contrário, eu quero que ele aprenda a computação, então eu boto lá. É obrigatório que seja alguma coisa, ou no Arduino, ou no como é que é? Ou uma página na internet, alguma coisa desse tipo, que envolva programação. Tá entendendo? Aí tudo vai pelo objetivo pedagógico, porque é aquele negócio, né? O projeto também tem que atender a um conteúdo que você quer que ele aprenda. Então, isso é o que delimita o problema. Agora, quem vai definir os critérios são eles. O que é que vai ter no projeto, o que é que não vai ter, se ele gostou de A e não gostou de B, aí é com ele, deixa que eles se virarem lá. A graça já é essa. Né? E aí é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, para mim tá de boa. Massa. E aí, mais alguém? Pronto, eu vou escrever bem direitinho lá. Tá bom, Lucas. Eu vou escrever tudinho lá direitinho e a gente vai continuando essa parte. Aí vocês vão ter que definir um grupo, né? Aqui tudo é democrático. Esse grupo vai ter quantas pessoas? Geralmente tem vindo em torno de 30 pessoas aqui para nossa apresentação. Então, o que é que vocês acham? Um grupo de 5 pessoas?
né? E aí, todo mundo aqui é professor, né? Mas sempre aparece um para dizer, pode ser 6, né? A sala tem 30 pessoas, tu faz, ou o grupo é de 50, aí sempre aparece um que faz, pode ser 51? É verdade. 3 seria o ideal. Eu gosto de trabalhar com pouca gente também por grupo. Mas é uma londa. Esses negócios, desses projetos, eu tenho cada história. Teve um, isso todo semestre acontece, né? Chega um cara depois da primeira VA, ou seja, mais da metade do projeto andando. Aí o cara chega pra mim e faz, professor, eu tô sem grupo. E aí? Tivesse o tempo todo pra dizer, pô. Chegar hoje, tu vai dizer que tá sem grupo, depois que acabou, praticamente acabou, porque construir é a coisa mais rápida do mundo. Né? Aí, depois, tô sem grupo. Sempre tem essas figuras. Sempre tem. Sinto muito, mas vai pra terceira VA lá, tu vê o que é que tu faz da vida. Agora aqui é falta. E tchau. Mas sempre é dupla de 3 e trio de... Ah, meu velho. Teve uma vez dessa que eu botei grupo de 6. Aí, não, professor, é porque a gente já veio de tópicos 1, são 4 disciplinas de tópicos. Aí isso foi em tópicos 2. Não porque a gente está aqui em tópicos 2, a gente já veio com um grupo de tópicos 1, e nosso grupo tem 9 pessoas. Tá certo. 9 pessoas. Não, tudo bem. Rapaz, eu fui um cri-cri tão grande nesse projeto que eles ficavam, rapaz, se eu soubesse que ia ser assim, tinha dividido esse grupo em 2. Não sei o que, muita gente trabalhando, pô. Muita gente trabalhando. Então vocês estão pensando que muita gente toda vez ajuda? Muita gente às vezes atrapalha, pô. Às vezes atrapalha. Muita gente só precisa quando tem muito trabalho. Se não tem tanto trabalho assim, diminua. Não é simples. Aí foi um cri-cri, bicho chato. Eu não gosto de ficar pegando no pé não, mas dessa vez eu fui. Né? Mas foi isso. Mas é isso, galera, é isso. Então, estou por aqui. Vou ver se eu escrevo. Hoje eu acho que eu estou bem cansado. Amanhã eu escrevo esse desafio para vocês produzirem até a próxima quarta. Pode ser? Pode sim. Pode ser, professor Rodrigo. Ótimo. Beleza, então, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Valeu. Nós que lhe Obrigado, professor. agradecemos, Valeu. professor. Obrigada Boa a todos noite, pela galera. participação. Não esqueçam de preencher o formulário. Boa noite.